notícia no final. Nós vamos conversar com um atleta, né, futebolista, jogador de futebol profissional. Deixa eu fazer uma introdução aqui. Esses dias eu tive que ir para Suzano e aí eu tive que voltar de Uber. E aí eu chamei o Uber, aí o pai dele, né, conheci naquele momento, começamos a conversar dentro do carro. E aí sabe como que é pai, né, Júnior? Coruja, né? Ele falando do filho dele, eu falando do meu. Aí ele falando que o filho dele é profissional, jogava futebol. E naquele dia tava chegando de viagem do interior. Naquele exato momento tava chegando de viagem. E aí eu falei, ó, eu tenho um programa lá em Ferraz, na TV Cenário, Bom Dia Ferraz. Ele falou, nossa, você pode entrevistar meu filho? Eu falei, claro, pô, vamos marcar um dia. E hoje ele tá aqui. Abre a tela, o Luiz. Luiz Felipe, né? O xará do Luiz, respeita a Januário. Luiz, bom dia. É um prazer ter você aqui, né? O jovem atleta começou a jogar muito cedo, com 10 anos de idade, né? 10 anos que você joga bola. Mas antes de mais nada, um bom dia aí pro papai que tá aqui também, né? O Diego, e para as pessoas de casa. Primeiramente, queria dar um bom dia para todos que estão assistindo a gente. E um bom dia para todos da TV Cenário, que abriu as portas, né? Para falar um pouquinho mais dessa profissão. E tá dando a oportunidade aí. E eu tenho o prazer de estar aqui, né? Contando esse sonho que eu pude realizar, que também acredito que é o sonho de muitos atletas, de muitos jovens, inclusive do seu filho, né? É isso aí, então, meu Deus. Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Fala bem, né? Tá nervoso, mas tá indo bem. Tranquilo. Ó, o Luiz Felipe, como eu disse, ele mora na cidade, ele tem 20 anos e mora em Itaquaquecetuba. Como eu disse, ele começou a jogar futebol muito cedo, né? Muito cedo. Depois a gente vai pôr uma imagem dele que ele nem sabe, quando ele era bem pequenininho. Depois a gente vai colocar. Mas me conta, né? Quanto tempo que você se profissionalizou? Qual time que você profissionalizou e quais os times que você já passou nessa sua carreira? Enquanto isso, você vai falando, aí eu vou pedir para o Lucas ir colocando algumas imagens sem áudio lá e ele vai falando aqui. Certo. Então, eu comecei muito cedo, né? Com 10 anos, como você falou. E, inclusive, eu comecei com 2 amigos meus, né? A gente tinha esse sonho de se tornar atleta profissional e a gente foi jogando junto. Então, assim, todo time que a gente passava, tanto em várzea como em clube, a gente sempre estava junto. Aí, conforme o tempo foi passando, né, teve um amigo meu, inclusive ele está assistindo, que é o Kleber, ele acabou sendo pai e desistindo do futebol, né? E aí comecei a percorrer com meu outro amigo, com o Léo, ele está trabalhando no momento, e a gente até passou por alguns clubes juntos, mas infelizmente, né, com o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, vai vindo a responsabilidade e ele acabou indo trabalhar. E aí os dois um dia chegou em mim e falou assim que eles tinham desistido, tinha acabado o sonho deles. Eles até falaram com os olhos cheios de lágrimas, esse dia me marcou bastante. E falaram assim para mim continuar, né, para mim realizar o sonho que era nosso. E aí eu nessa carreira rodei em vários estados, né? Comecei com 10 anos, já cheguei a rodar em uns 10 estados, contando, tentando, fazendo teste, jogando em clubes, campeonato, e vim me tornar profissional esse ano, pandemia. Um ano, né, que para muitos é um ano de tragédia, mas para mim foi um ano bom, que eu realizei meu sonho e pude aí estar realizando o sonho também de todos que estão à minha volta. Tá certo. Essa carreira, muitas pessoas, ô Luiz, imagina que a gente vê na televisão, né, os jogadores, os famosos, né, ganhando milhões, e nem sempre é assim, né? Você é profissional e quando se diz, quando a gente fala profissional, aquele falso entendimento que se profissionalizou tá ganhando milhões aí. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Quando a gente começa, né, tudo que é um começo, acho que começa pequeno, né? Nada nasce grande. Inclusive tem um pastor meu que ele fala, né, que tudo que nasce grande é monstro, né? Então a gente sempre tem que começar pequeno, degrau por degrau. E esse foi meu primeiro ano como profissional e eu tive essa experiência, né, de estar em um ambiente de alto nível, né, de alto rendimento. Joguei a 2ª divisão em Sergipe e eu pude ver, né, que o futebol não é essas mil maravilhas como todo mundo diz, né? O salário, né, é aquele salário exorbitante como a gente vê entre muitos atletas de clube grande, de campeonatos grandes. Um salário normal, comum. Inclusive o clube que a gente estava era um clube bom, mas não era tão estruturado financeiramente. Então tinha muitos atletas que não recebiam e tinham atletas que recebiam em torno de um salário mínimo. Então assim, todo começo, todo atleta
começa de baixo, começa com pouco e aí vai progredindo constantemente. Eu não tinha mandado pro meu menino, ele tá falando que ele começou muito cedo. E aqui eu tenho uma imagem, que eu não sei nem se você lembra, tô mandando para um outro que eu acho que eu não tinha mandado ainda. Esse daqui com certeza era muito mais cedo do que você falou de 10 anos. Isso aqui é uma homenagem até que seu pai quer fazer para você. O pai dele sempre foi um incentivador, né, do esporte e sabia que um menino um dia chegava lá. É claro que tem muito caminho a ser percorrido ainda. Também mas pela frente. Né? Algumas imagens, depois a gente vai falar de algumas imagens dele. Ele é muito bom jogador, goleador, driblador, tem um passe muito bom, apurado no passe. Lembrou muito meu filho, o Mateuzinho também, que gosta de futebol. Deu pra baixar, Lucas? Olha só ele pequenininho juntamente com o pai dele. Olha que legal! Essa daí nem Olha lá. Fica aqui, 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Já tem um ano aí. Olha lá. Chuta com a direita, chuta com a esquerda. Olha lá. Parece que foi predestinado, né? Tá lá. Vem pra cá. Que legal. O futebol 1 ano e pouco, né? é uma paixão nacional, né, Jair? Paixão nacional. Já começa aí. Parabéns, viu, Luiz Felipe, Diego, pai. Jair também você gosta de futebol, Joguei né? futebol, né? Eu não tive assim sorte, porque eu operei muito cedo, quando eu tinha 7 anos, perdi um rim, né? E aí eu passava nas peneiras, por exemplo, joguei no Palmeiras, no Corinthians, passei peneira naquela época, eu era centroavante também. Mas aí quando eu fazia o exame médico, o médico descobria que eu não falava, mas ele descobria que eu tinha um rim, e aí me tirava dos clubes. Meu pai só foi falar que eu era dispensado por causa do rim depois que eu já estava de quase 15, 16 anos. Porque eu fazia teste muito cedo. Eu me recordo quando eu era muito pequeno, meu pai me levou no terrão do Corinthians, na época aqui no pé, 220 moleques para passar na peneira, passou eu e mais 3. Nossa. 4 moleques, mas depois eu comecei a treinar e eu via que eu não tinha oportunidade, e aí fizeram o exame médico de mim, eu fui dispensado, aí eu fui lá para Pirituba, joguei no Palmeiras em Pirituba também, e aí fiquei lá uns 6 meses, depois disso descobriram também, e aí eu fui dispensado, mas eu joguei futebol minha vida inteira também. Bom. E aí eu tive 4 filhos. Aí eu falei, vai ser jogador. Aí veio o Henrique, não gosta de jogo, começou a jogar, depois não quis, o Lucas menos ainda, o Rafael nem se fala. Aí a rapinha do Tacho, o Matheus, ele veio realizar um pouco do meu sonho, né? E ele joga futebol também. Bom, e nós estamos aqui entre jogadores, porque eu também tive minha carreira, no qual eu larguei do futebol até um furo de reportagem. Mostra aí minha foto aí, ó. Joguei por muito tempo fora do país, mas acabou que eu assisti o Bom Dia Ferraz na Juventus, coincidência. Né? E eu pulo assim, não, eu faço gol assim, eu pulo assim como pra baixo. E aí, por coincidência, eu descobri que tinha um Bom Dia Ferraz, eu digo, vou largar tudo, vou pra Ferraz Vasconcelos. Que legal. Jogou... Só jogador aqui. Se você estivesse hoje lá, tava lá com o Cristiano Ronaldo, né? Por coincidência, quem sabe, né? Luiz Felipe, né? Luiz, quais as suas pretensões? Que clube que você está jogando hoje? Né? E qual que é a sua projeção aqui para esse ano de 2021? 2020 foi um ano difícil, mas Sim. O que você pensa para 2021? Então, né, fiz uma competição muito boa, né, nesse ano. Infelizmente a gente não passou de fase, né, não fomos para as eliminatórias, mas graças ao meu desempenho, assim, eu pude abrir algumas portas e o meu técnico, né, que também me ajuda na minha carreira, que é o Regis, ele pôde estar conversando comigo, né, quando acabou a competição e falou aí que eu tinha despertado interesse de algumas pessoas pro ano que vem e se Deus quiser e der certo, o ano que vem eu possa estar aí voando em outros ares e jogando em outros lugares. Eu fiquei sabendo assim que parece que até para fora do país estão te já está sendo soldando, né? soldado. Estão soldando, sim. Luiz, alguns clubes que você já passou, sobretudo no Nordeste, pode dizer os nomes? No Nordeste? Sim. Quais Chegou a clubes passar você- algum clube no Nordeste ou aqui? No Nordeste eu joguei no Independente, mas já passei pela Ponte Preta, já passei pelo ABC do Mato Grosso, já joguei também em Santa Catarina, no Atlético Batistense, já passei em alguns clubes. Aqui em São Paulo foi na Ponte Preta. Olha que legal, Já né? foi artilheiro em algum campeonato? Já fui no ABC, O ABC. já fui